Então, o que eu vos vou mostrar são estas três flores. Ainda há bocado eu queria dizer o nome e não me lembrava, mas agora já me lembro, que é a margarida, o ranúnculo, e esta não tem nome. Esta aqui, podem batizá-la. É apenas uma flor com várias pétalas, várias camadas de pétalas, mas não é parecida com nenhuma que exista. E há imensas flores que são com este tipo de pétalas. E vocês veem aqui tipos de pétalas diferentes. A margarida tem estas pétalas lisinhas, que vão de fora para o centro, de determinada maneira. Exatamente com o mesmo bico, eu fiz estas. E vocês vão ver a diferença, apesar de ser o mesmo bico pasteleiro, vocês vão ver a diferença que há entre eles ao trabalhar. Porque para fazer esta, o bico é comprado e utilizo tal e qual como está. Para fazer esta, eu estraguei esse bico. Estraguei, entre aspas. Eu machuquei com um alicate para que ele fique fininho, fininho. Porque não encontramos no mercado um bico assim tão fininho. E esta tem as pétalas noutra posição completamente diferente, é o mesmo formato de bico, começa com um pequenino e depois aumenta o tamanho, e são as folhinhas. E eu tenho aqui o creme de manteiga amarelo, tenho aqui o creme de manteiga branco, e para fazer a margarida, eu preciso da agulha. Esta margarida vai precisar de 2 bicos de pasteleiro, vai precisar deste fininho para fazer o centro, este redondinho para fazer o centro, que é o número 12 da Wilton. Por isso, tudo o que sai daqui é um pontinho ou um tubo, se eu for andando com ele, um tubo com 1 centímetro quase de diâmetro. E este, que é o bico 104. Este bico 104 é o chamado bico pétala, há de vários tamanhos. É pôr o creme com consistência boa, não firme. Eu não preciso do creme completamente firme. Eu preciso que o creme tenha uma consistência entre o médio e o firme. Estão a ver? A força que eu faço aqui a mexer será a força que eu tenho que fazer depois no saco pasteleiro. E ele está muito, muito duro. Nem sequer faz aquele pico. Então, o que é que eu vou fazer? Vou-lhe pôr um pouco de água. Também poderia diluir com leite. Mas se eu diluir com leite, o creme vai durar menos tempo. O leite estraga-se mais depressa do que a água. E eu vou mexer devagar para a água não saltar daqui. E vou pondo água até ele estar com a consistência média, entre o médio e a firme. Então, vou mexendo. Isto é apenas água e açúcar. E vou sentindo a firmeza dele enquanto mexo. Se o creme estiver muito, muito firme, as pétalas da margarida não vão sair redondinhas direitinhas, vão sair com uns certos piquinhos. Fica outro tipo de flor, também bonita, mas eu prefiro que ela agora saia lisinha, lisinha. Eu passo e ele fica liso e sinto se está com a textura que eu quero. Está ótimo. Então este vai para o bico 104, porque é o que vai fazer as pétalas. Viramos sempre metade do saco do avesso para não sujar as mãos e também para não sujar o cimo do saco. Estas flores também podem ser feitas com royal icing, podia fazer com chocolate. Se eu fizer uma ganache de chocolate e a mantiver com esta firmeza, eu posso fazer também flores desta maneira. Puxo para cima e esta parte fica sempre limpinha. Um elástico. Para o creme não sair por cima. Quando às vezes nos enganamos na pressão que estamos a fazer, não o torcemos e o creme começa-nos a sujar a parte de cima do saco. Este está teimoso. Então, tenho para as pétalas. E agora o amarelo. Como está suja de branco não faz mal. Eu vou mexer um pouco porque também tenho que diluir o creme. Se tivesse outra cor, evidentemente que não ia pôr a mesma espátula. Antes da aula eu tinha isto com a consistência boa. Só um deles é que eu não tinha, que era este primeiro. Mas afinal todos voltaram à consistência mais firme. Quando vocês fizerem a creme de manteiga, já sabem, podem bater a manteiga o tempo que quiserem. Ela vai ficar macia, vai ficar cremosa e vai ficar mais branca do que no princípio.
deixam na temperatura ambiente, batem, 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 assim que juntarem o açúcar. É só mesmo envolver. Não batam mais quando quiserem misturar o açúcar. Mal esteja envolvido, param. Só mais um bocadinho, senão não vai fazer o pontinho do meio. E quando eu faço isto e passo a espátula e vejo que fica assim lisinho, eu sei que vai fazer o mesmo no saco pasteleiro. Vai sair lisinho, macio, pelo biquito. Então vou buscar. Este é só para fazer os pontinhos, não precisaria de muito creme, só que nós temos que ter sempre uma quantidade no saco que seja possível fazer a pressão. Vou fazer isto, torcer, torcer até esta parte estar durinha. E tenho aqui a minha agulha, onde eu pus um papelinho colado com um círculo, porque eu quero a margarida deste tamanho. Marquei o centro, porque ajuda, enquanto não temos prática, ajuda a parar ali no centro quando estamos a fazer as pétalas. Tenho isto preparado para fazer, mas primeiro vou-vos dizer aqui como é que vocês fazem as pétalas antes de começar a fazer as margaridas. Isto requer um certo treino antes. E então o treino é apenas fazer isto. Eu vou fazer pressão no saco. O saco está inclinado um pouco menos que 45 graus e eu vou apenas fazer risquinhos enquanto faço pressão. Então, eu faço isto, faço pressão e deixo. Faço pressão e deixo. Faço pressão e deixo. E fico com as pétalas que podem estar mais deitadas ou mais em pé se eu puser o saco mais em pé. Conforme as flores que estivermos a fazer, ela ficará mais deitada ou mais em pé. Porque é que eu costumo fazer aqui antes algumas pétalas? Vocês veem a primeira que eu fiz, ficou ali com os risquinhos, depois foram saindo cada vez melhor. E é só aqui que eu passo realmente para a agulha para fazer o trabalho. Porque se eu estivesse a fazer a flor já em cima do cupcake, as primeiras poderiam sair mal. Onde é que eu pus a agulha? Está aqui. Então, eu vou pôr aqui um bocadinho só de creme para prender um pedacinho de papel vegetal, para depois poder tirar a flor daqui. Ponho papel vegetal porque isto não agarra ao papel vegetal. Se eu fizesse em cima do papel, depois ia aparecer a mancha de gordura. Então, a parte mais larga do biquinho é a que vai, deixa-me só ver se ele foca. A parte mais larga faz de conta que é o bico do lápis que vai fazer o risco. A parte estreitinha é a parte de fora da pétala. E então, deixa-me só prender este aqui e virar. Então, eu vou fazer riscos como se fosse um raio de sol. Venho daqui do meio para o centro e paro. Então, aperto e vou controlando a inclinação da pétala. A meio da descida eu paro a pressão. Venho, paro e tiro. Venho, paro e tiro. A meio do caminho eu paro a pressão e tiro. Ao tirar, o próprio creme rasga, não continua. E põe a pétala perfeita. Portanto, eu quando faço pressão, controlo a curvinha da pétala ali em cima. E é esse controle que vocês têm que ter quando começam e quando acabam. Agora, já não posso acabar para aqui. Portanto, eu vou fazer assim e tiro, mas tiro para cima. E agora a última, eu não posso deitá-lo se não estraga a primeira. Então ponho o saco mais em pé e faço isto sem medo. Se vocês, quando estão a chegar à última, estiverem com medo e forem muito devagarinho para não estragar a primeira sente isso e agarra-se imediatamente ao bico pasteleiro e vai-se embora. Por isso, vocês fazem como se ela não existisse ali. E tínhamos aqui a margarida feita. Ia buscar para fazer o centro. Primeiro vou fazer aqui uma bolinha para ver como é que sai. Dou um caracolito e tiro. Onde é que eu tenho o pincel? Então, faço a bolinha, paro a pressão, não faz mal. Com um pincelito, fazia o mesmo que estou a fazer aqui com o palito, para ficar uma bolinha redondinha e não aquele piquinho lá para cima.
e tinha a minha margarida feita. Vou fazer novamente, então tiro e iria colocar isto no frigorífico. Então, quando estamos a fazer estas margaridas e queremos fazê-las num cupcake, nós pegamos num cupcake e fazemos diretamente no cupcake. Marco um centro. E então, com a agulhita, eu marcava aqui o centrinho do cupcake. Este. Outra vez, a ponta completamente limpa. Eu tinha 150 cupcakes para fazer. Não ia fazer em papéis, meter no frigorífico e depois pôr aqui. Então fazia exatamente o mesmo. Esta inclinação, sacudi as migalhas, porque se tiver migalhas o creme não se vai agarrar. Então ia fazer o mesmo que fiz com a agulha. Começava e vinha para o centro. Apertava para o centro. Apertava para o centro. Ia girando, o cupcake é pequenito. Até num bolo eu podia fazer no bolo. Tinha o bolo em cima de um prato giratório, ia girando como me desse jeito para fazer logo em cima do bolo. Girar. Já estou a levantar, porque estou perto da última. Pegava no amarelo, bolinha, bolinha, bolinha. Pegava. E tocava na pontinha para baixo. Não queria este pico aqui. Eu estou a utilizar um adaptador, que é muito fácil para trocarmos os bicos de um saco. É só desatarrachar, não tenho que nunca despejar os sacos. Quando trabalhamos com saco pasteleiro com creme manteiga, nunca o devemos, mesmo que eu fosse fazer 50 flores, eu não ia encher o saco, porque as minhas mãos quentes iriam derreter o creme. Portanto, vamos pondo pequenas quantidades. Esta flor é parecida com a scabiosa. Se conhecerem a scabiosa, ela tem assim umas pétalas todas desmanchadas. Este é o mesmo biquinho, só que eu a machuquei com um alicate, para ele só ter esta linha fininha. E assim eu posso fazer pétalas muito, muito fininhas. A maneira de fazer a pétala é ligeiramente diferente da margarida. Apesar de começar ali fora e vir ao centro, eu vou girar a agulha enquanto estou a descer. Eu vou fazer descer, mas vou girando a agulha. Eu não dou curvas com o bico pasteleiro. O que dá a ideia que sim, quando as pessoas estão a ver, a tentação é fazer isto, fazerem uma curva. Mas não, eu apenas vou fazer este movimento para cima e para baixo, mas vou girar ao mesmo tempo. Então, eu começo aqui no centro, vou para cima e venho para baixo. Vou para cima e venho para baixo. Vou para cima e venho para baixo. Como eu giro e estou a fazer bastante pressão, o creme encaracola todo. A mesma parte mais larga é a que está a fazer o risco e está sempre, sempre a tocar na mesa. Vai para cima, giro, vem para baixo. Vai para cima, giro, vem para baixo. E tinha a primeira camada de pétalas feita. Deixa-me só pousar para puxar o creme para baixo. Então, se vocês tiverem isto sempre durinho, com muita força, é ótimo para fazer a pressão. Mal fazem uma pressão pequenina, sai logo o creme. Então agora eu vou fazer outra camada em cima desta. E vou tentar no meio de duas pétalas. Não vou fazer pétalas mesmo sobrepostas. Portanto, no meio de cada duas eu vou fazer outra. Viro um pouco o bico mais para cima, esta parte mais afastada da mesa. E vou fazer exatamente o mesmo. Faço e venho para o centro. Faço e venho para o centro. Eu estou a fazer pressão e venho para o centro. Fazer pressão e venho para o centro. Estão a ver que ele agora está quase em pé. Esta linha está quase em pé. E venho para o centro. Vai, e venho para o centro. Vai, e venho para o centro. Vai, e venho para o centro. E tinha aqui uma flor, eu vou virar de perfil. Estão a ver? Parece um folhinho. Fica uma flor bem mais completa, mais cheia, mais volumosa. Ela agora iria para o frigorífico, mas vou-lhe pôr as pintinhas verdes. Os primeiros piquinhos, como sempre, não devemos fazer diretamente no bolo ou na flor que estamos a fazer. Primeiro venho aqui treinar a minha mão. Vou puxando. Eu quero tipo estes estamos aqui em pé ali no centro. O que eu faço primeiro é girar e enchê-lo.
só uma rodelita, também ficava bonito assim, mas eu prefiro pôr estamos. Então vou apertar o saco, subir, parar. Apertar o saco, subir, parar. O creme não podia estar muito mole, senão estes estamos iam curvar todos. Então vou puxando, puxando, puxando. Existe um biquinho que às vezes lhe chamam o chuveirinho, que faz logo uma série de piquinhos ao mesmo tempo. Só que aqui podia ser largo demais e estragar umas pétalas. Por isso eu posso fazê-la em cima do cupcake ou pô-las no frigorífico e depois retirar. E a próxima eu vou fazer em cima do cupcake. Vou escolher este que já está cortado. Eu cortei a superfície. Ver se esta parte está durinha. Limpar sempre, nunca começar com o resto de creme aqui, porque a pétala vai ficar deformada. E lá venho eu, agora tenho que girar com a mão. Nada de dificuldade, porque é um cupcake. Num bolo seria mais difícil. Eu tinha mesmo que girar, mas não era o prato. Eu tinha que girar de determinada maneira, que era muito mais difícil num bolo e fazer a flor lá no meio. Então eu vou girando com a minha mão. E vou sempre tapar a parte do cupcake que cortei. Como ele cresceu em vulcão, eu cortei, mas não quero que se veja. Tenho um bocado de creme. Fazer isto sempre com cremes saborosos. Vocês podem fazer isto com ganache, não se esqueçam. E agora então vamos ao ranunco. Ora, este é da Margarida, este é do ranunco, deixa-me só por ordem aqui nisto. Eu vou precisar de verde para o centro, como tem adaptador, posso tirar e pôr o bico 104. O 104, bom, não é o 104 machucado. Primeiro 12, desculpem. 12, está aqui. O centro vai levar primeiro um botão e depois pétalas pequeninas. Logo de seguida vai levar pétalas grandes. Este já não precisa amolecer porque já está mole. Vou amolecer o cor-de-rosa. Estão a ver? Fica ali sem bolhinhas e macio. Então, este saco eu não tenho o adaptador. Eu só vou trabalhar com ele, portanto, ponho diretamente, o bico é maior, ponho diretamente no saco. Saco virado do avesso. Se eu fosse fazer muitas flores, não ponho o creme todo para ele não ir amolecendo com o calor das mãos. Puxo, vejo se está aqui a tiro. Torço, 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 torço. E torço. Este fica aqui para eu mudar. Então vou voltar novamente à água. Clara? Sim? Clara, desculpa, eu não sei se entretanto já fizeram estas perguntas, mas tenho aqui duas perguntas no chat. Uma delas é se o creme de manteiga se compra ou é caseiro e como fazer a ganache para fazer as flores. O creme, este creme que eu estou a utilizar é caseiro. Poderá encontrar, nós temos um creme de manteiga, mas ele é mais para cobertura de bolos e recheio de bolos e não para trabalhar com saco de pasteleiro. Mas vocês podem trabalhá-lo com saco de pasteleiro se estiverem a trabalhar em temperaturas baixas. Se tiver bastante frio, ele é ótimo para trabalhar com saco de pasteleiro. Mas só se tiver mesmo frio. Mal vem um bocadinho de quente, ele já não se comporta como deve ser para trabalho de saco de pasteleiro. Só quando tiver frio. Aliás, tivemos uma formação uma vez que eu tive que mudar mesmo para ele, porque o creme de manteiga não se conseguia trabalhar, tal era o frio. E como o nosso creme de manteiga é ligeiramente mais macio, eu tive que mudar para ele e conseguimos trabalhar. Por isso vocês têm que fazer experiências e ver qual é o vosso creme de manteiga. Ganache de chocolate é uma mistura de natas com chocolate, mas depois ele vai arrefecer e vai endurecer, e depois é um jogo de quente e frio para ele se manter constantemente na mesma temperatura para se conseguir fazer as flores e ele não desmanchar.
Também têm que fazer experiências com os cremes e com as vossas mãos. Porque nós temos mãos quentes, mãos frias, e muitas vezes temos que proteger o saco ou pôr pequenas quantidades e estar sempre a pôr novo e estar sempre ali a jogar também com o frigorífico, com o frio e o quente para conseguirmos trabalhar. É mais difícil manter a consistência de uma ganache do que aqui com este creme de manteiga ou com o Royal Icing. Mas qualquer creme que tenha este tipo de firmeza vocês podem fazer. Inclusivamente, e eu farto-me de brincar com isso, mas é uma maneira de vocês praticarem, é vocês, quando fizerem um empadão de puré, porem o purezinho dentro do saco pasteleiro e aproveitam para enfeitar o empadão por cima. Serve de prática e ele fica muito bonito. E é ótimo, porque depois vocês fazem um tabuleiro grande para o jantar e vai sobrar sempre porque ninguém o quer estragar. Portanto, no dia a seguir ainda tem empadão para comer, porque as pessoas tiveram com tanto cuidado e é uma maneira, dá para 2 refeições, é ótimo. Quanto mais bonito tiver, mais refeições ele vai dar. Vou fazer aqui o centro do ranúnculo. Onde é que está o ranúnculo? Onde é que ele foi? O ranúnculo começa ali com pétalas verdes, mas essas pétalas verdes têm que ter um suporte por baixo. E é um botãozinho que eu vou fazer. E as pétalas vão ser feitas com o bico 104. Depois vou passar para o bico 125, que é mesmo um bico de pétala, mas maior. Aqui à volta estão folhas. E então, o primeiro suporte para as pétalas verdes pequeninas, o do centro, é um botãozinho. Eu vou fazendo engordar, tenho sempre isto à mesma altura, vou apertando, apertando, parei e dou um safanão. Aqui não faz mal ficar com o pico, porque eu vou passar pétalas por cima. E nunca façam um pico muito alto, uma bolinha muito alta. Porque às vezes, em vez de ser uma bola, fica assim um volume comprido e depois cai e não conseguem fazer as pétalas por cima dele. O que é que eu tenho que fazer agora? Um cruzamento de 3 pétalas que vão passar todas pelo centro. Vou primeiro espremer um bocadinho. Biquinho limpo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que saia daqui uma fita que passe pelo centro deste botãozinho. Depois vou fazer outra. E depois vou fazer outra. A agulha está parada quando eu estou a fazê-lo. Ela só muda de posição para eu fazer a segunda e mudará outra vez de posição para eu fazer a terceira. E passam todas aqui pelo centro. A parte mais larga do bico é a que está para baixo. Como eu quero uma pétala fininha, a que está para cima é a fininha. E então vou fazer pressão, vou subir e descer. Como eu quero 3, tenho que dividir isto em 3. E vou passar outra vez pelo centro. Subo e deixo. E agora novamente, subo e deixo. E tenho ali as 3 pétalas a esconder-me o botão. A seguir, eu vou fazer 5 pétalas. E quero que estas 5 pétalas passem uns 2 milímetros fora do centro. O centro está ali onde estas 3 cruzaram. As 5 vão andar à roda do centro a uma distância mais ou menos de 2 milímetros. E todas à mesma distância do centro. Então eu começo no meio de 2 e depois calculo 5 espaços. Porque eu só tenho 3 aqui primeiro. Então lá vou eu fazer exatamente o mesmo movimento, mas não passo pelo centro. Afastada uns 2 milímetros. Subo e deixo. Subo e deixo. 3, 4 e 5. E tenho aqui as 5 pétalas à volta. Eu ainda estou a ver o centrinho das 3 lá dentro e aqui tenho as 5. Agora vou mudar para o outro bico maior. Já posso tirar daqui isto, porque vou pôr um cor-de-rosa. Vou deitá-lo. Se eu deitar, a flor começasse a mexer, era porque estava na consistência errada. Teria que começar tudo novamente. Vou experimentar. Tá bom? Então agora vou fazer o mesmo. As pétalas têm que estar sempre inclinadas para o centro. E eu vou fazer 5 aqui à volta. Vou começar no meio de cada 2 e novamente vou afastar ligeiramente destas segundas verdes. Eu vou fazer a mesma assim uma fita inclinada para o centro. Então, o bico é maior, é mais fácil. 1, 2, 3,
4, 5. E tenho ali um centro verde, que se vê o primeiro, vê-se as 5 verdes e agora o cor-de-rosa. E eu agora vou fazer mais 5 aqui à volta e sempre inclinadas para dentro. 1, 2, 3. Já desmanchei aqui, não faz mal. 4, 5. Eu fiz estas 5, mas a primeira está ali. Então, o que é que eu faço? Uma outra pétala. E agora, pego no palitinho, vou passar aqui à volta, para lhe tirar este excesso que está aqui. E como é que eu transportava esta flor para cima de um cupcake ou para cima de um bolo? Tenho aqui a tesoura. Esta tesoura é própria para tirar as flores dos suportes para pôr em cima dos bolos. Tenho que ter um palitinho ao pé de mim, que já está aqui. Eu ponho a tesoura entre o papel e a flor, vou girando e a meio levanto. Pouso no cupcake, ponho o palitinho a travar a flor, fecho a tesoura e vou puxando devagarinho. O palito tem que sair a rodar devagarinho. E como é que eu ia arrematar a flor aqui embaixo? Mudava novamente o bico pasteleiro para um bico folha. Neste caso eu vou pôr o 52, que é o ST52. Este bico pasteleiro tem 2 pontas. E, em geral, todos estes bicos de pasteleiro que têm 2 pontas são os chamados bico de folha, que em determinada posição faz folhas. Se eu puser um biquito em cima do outro, ele vai fazer uma folha. Se eu puser os biquinhos deitados lado a lado, ele faz um risco, que muitas vezes fazemos suculentas com eles. Então, um biquinho em cima do outro, eu vinha aqui e fazia folhinhas. É só espremer, pressão, pressão, parar e tirar. Ele fica com um risquinho no meio e terminam em pontinha. E tinha um ranúnculo cheio de folhinhas à volta. As margaridas que eu vos tinha dito. O ranúnculo eu vou repetir também. Eu punha aqui na margarida, punha aqui uma, aqui punha 2, uma virada para cada lado, e aqui punha outra. E já ficava contente com ela assim, em vez de encher, encher, encher de folhinhas. A tal que irá ser batizada. Eu vi aqui onde estava mais espaço. Aqui uma. Aqui uma. E aqui outra. Sempre que estamos a fazer um bolo, primeiro pomos as flores todas e só depois, no fim, pegamos neste biquete de pasteleiro e é que vamos compor com as folhinhas todas. As folhas, atrás das flores, fazem sobressair as flores. Por isso, se eu fizesse só a flor, era de uma maneira. Quando pomos as folhas, dizemos, uau, a flor parece que foi regada e rejuvenesceu. Então, quando elas saem do frigorífico, basta fazer isto, estão a ver? Ela é como se fosse o pacote da manteiga quando tiramos do frigorífico. Já toquei ali. Agora tinha aqui uma margarida. O meu bolo estaria forrado de creme de manteiga, não de pasta de açúcar. Esta falta de fazer o centro. Biquinho número 2, está aqui, não. Os bicos agora têm a pontinha. Um segundo.
descer e fazer os piquinhos. Seriam os estados. Aqui o importante é mesmo a consistência dos cremes. Outra vez o bico de folha. Ainda tenho aqui uma margarida. E eu iria acrescentar, sempre com cuidado, o bico limpo quando se começa a trabalhar. E isto era feito em cima do bolo. As flores estavam no bolo ou nos cupcakes e nós íamos fazer assim os acabamentos. Eu estou a fazer apenas folhas simples, mas podia acrescentar aqui umas diferentes. Vou fazer uma diferente. Se eu der safanões ao saco, fica uma folha rugosa. Podia fazer com o bico 2 novamente. Isto já sou eu a divagar. Mudava outra vez para o da folha. Vou fazer aqui uma pequenina. E podia enfeitar o meu bolo assim. Ora, nunca o iria encher muito mais, porque senão dava a ideia que estava a tapar alguma coisa que ficou mal feita. Não, não vou fazer nem mais uma. Tinha o meu bolo enfeitado. Tinha os cupcakes que oferecia à senhora que me tinha pedido o bolo, à minha cliente. Na próxima vez, se calhar, ela ia dizer, olha, desta vez vou querer também os cupcakes enfeitados a condizer com o bolo, se não se importa. Não, claro que não nos importamos. Eu só estou a perguntar se precisam, se têm alguma dúvida. Aqui está uma pergunta sobre o chantininho, se dá para fazer com chantininho. Perfeitamente. O chantininho é um creme que nós pomos com a consistência que queremos. Ele é muito saboroso, menos enjoativo que o creme de manteiga, como é óbvio, o creme de manteiga é gordura, só que o creme de manteiga tem este brilho interessante quando fazemos flores. O chantininho fica com um certo brilho, porque ele vai ter leite condensado e fica muito saboroso mesmo. A consistência, como somos nós também que a fazemos depois com o leite condensado, porque a nata vegetal é batida, 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 e depois nós conseguimos mudar a consistência com o leite condensado. Ele também leva leite em pó. E vocês conseguem fazer esse creme muito, muito facilmente. Vocês encontram essa receita na nossa embalagem do leite em pó. E na nossa amiga Neta há dezenas e dezenas de receitas do chantininho, que cá não é muito uso fazer, mas já começa a ser porque tem uma consistência muito boa. A textura dele é ótima para fazer qualquer trabalho. Dá para cobrir bolos, para rechear. Então, vou-me despedir. Até à próxima. E não se esqueçam, se querem praticar, também pode ser com puré de batata. Obrigada, Clara. Obrigada a todos. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.